Olá, bem-vindos ao TWR Facebook Live. Uma vez mais eu estou aqui em Dharamsala, na Índia, na casa de Norbu. Como vocês podem ver atrás de mim, algumas pessoas perguntaram sobre essa arte, sobre essa bela arte. Isso, na verdade, eu estou sentado na área do café da manhã, mas o hotel é muito bonito, com belos ornamentos. Eu estou apenas sentado aqui. Então hoje é a sessão de perguntas e respostas sobre a meditação da dissolução do ego. Então eu gostaria de dizer talvez algumas palavras. Na tradição do Dharma, nós falamos sobre samsara, nós dizemos samsara, coroa. E a definição de samsara, coroa, nós dizemos aquele que possui, como resultado da fixação, Danzi Wanki Duana Chepa. Então, aquele que possui o desconforto, o sofrimento, como resultado da fixação. Então, é isso. É isso que todos nós experienciamos na nossa vida. Em cada momento, sempre que estivermos experimentando algum tipo de desconforto, ou qualquer tipo de conflito, ou qualquer tipo de dor, isso é claramente, de forma muito simples e clara, relacionado com a mente que se fixa. Então, na verdade, nós nos fixamos e nós não somos capazes de soltar essa fixação. E é por isso exatamente que esse desconforto e esse sofrimento são produzidos. E também todos nós sabemos que nas nossas vidas, muitas vezes, pelo menos eu tenho sentido algumas vezes, parece que o sofrimento é parte da nossa vida, é parte da nossa existência. E de alguma forma, parece que nós temos que passar por essa experiência, experienciar o sofrimento, experienciar o desconforto, experienciar o conflito. Parece ser parte do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, das nossas descobertas. Então, eu acho que isso é muito parte da vida do nosso self. Mas a questão aqui o que é mais importante é que quando nós de fato sentimos desconforto, ou quando nós de fato sofremos, ou quando nós estamos sentindo dor, nós reconhecemos, nós crescemos através disso, isso nos ajuda, isso nos faz reconhecer alguma coisa. Essa é a questão mais importante aqui. E cada indivíduo, cada pessoa pode ter uma resposta diferente. Mas todos nós, toda vez que sentimos algum desafio, ou uma dor, ou um sofrimento, nós reconhecemos algo, isso nos ajuda. Então, isso é uma questão muito importante que todos nós deveríamos nos lembrar de nos fazer. E aqui eu também parece bastante claro que o ego só consegue sobreviver quando você está em conflito. O ego só consegue sobreviver quando você está sentindo dor. O ego só consegue sobreviver quando você está pensando ou pensando coisas negativas. O ego só consegue sobreviver quando você tem medo. Quando você gira a roda do medo. É só assim que o ego consegue sobreviver. Então, de alguma forma, para a sobrevivência do ego, nós precisamos sofrer. Nós precisamos sentir o conflito.
nós temos que sofrer com um conflito. Parece que é isso que acontece na nossa vida, no dia a dia. Mas se alguém que tem um pouco mais de realização, alguém que seja capaz de refletir sobre si mesmo de uma forma correta, então eu acho que não é necessário sofrer. Eu não acho que seja necessário continuar protegendo o ego, preservando o ego, alimentando o ego. Não é necessário. Por que não é necessário? Porque você encontrou a si mesmo. Você teve essa autorrealização. Essa noção de conexão com quem você é realmente. Então, quando você sabe quem você é, quando você tem essa realização, então o ego não tem lugar. Porque o ego é como uma criação falsa. Então isso é bastante importante que nós compreendamos isso. Essa sobrevivência do ego, para a sobrevivência do ego nós precisamos sobreviver. E quando nós temos a autorrealização, não há mais necessidade de sofrer, não há mais necessidade de criar o ego. Porque o verdadeiro eu, ou a verdadeira realização do self já está presente na sua vida. Então essa é a essência dessa mensagem. Então, algumas questões aqui que eu gostaria de... Aliás, algumas questões muito boas que têm chegado a mim, mas nós não temos tempo de responder a todas, mas eu gostaria de discutir algumas delas. Então, Maria pergunta assim: as criações começam na infância. Como é que eu vou conseguir parar de me fixar? Então, pensar é uma coisa, fazer é outra. Então, isso é verdadeiro, muito verdadeiro. Então, de alguma forma, quando nós somos crianças bem pequenas, você pode ver que eles estão aprendendo a se fixar aos seus brinquedos. Talvez no início eles vejam brinquedos apenas como brinquedos, não necessariamente como deles, não necessariamente como meus, mas são os brinquedos. E devagar eles começam a construir esse apego, sentir a territorialidade. Começam a dizer: esse é o meu brinquedo, não é o seu brinquedo. Eu vou só compartilhar com quem eu quiser. Eu não quero compartilhar com você hoje. Então eles começam a ficar bem territorialistas. Esse senso de fixação começa bem no início da infância. E conforme nós crescemos, é claro que começa a ficar mais sólida. Cada vez mais, conforme nós crescemos, naturalmente também nós começamos a nos fixar a várias coisas. É difícil reconhecer. Por exemplo, em algumas culturas nos ensinam como nos fixarmos. Uma coisa que eu sempre me surpreendo no mundo ocidental é que quando as crianças estão crescendo, desde que elas são bem pequenas, 3 ou 4 anos ou 5 anos, as pessoas começam a perguntar: o que você quer fazer quando você crescer? O que você vai ser quando você crescer? O que você gostaria de ter quando você crescer? Então, basicamente, desde muito cedo, as crianças são encorajadas ou forçadas socialmente a se fixar, a querer algo, a precisar de algo. Eles são forçados a isso. Então, de alguma forma, eles crescem pensando que precisam de muitas coisas para ser feliz. Eu preciso me fixar demais para ser feliz, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, de alguma forma, isso é ensinado desde muito cedo. Por exemplo, só um exemplo simples. Na minha vida, quando eu tinha 10 anos, quando entrei no monastério pela primeira vez, eu fui para o monastério porque os meus pais me levaram para lá. E porque encontrei meu mestre. Então, eu comecei a aprender
a receber ensinamentos, a praticar, fazer práticas com os meus professores e vivendo como um monge no monastério. Mas o que você aprende, o que você faz durante o dia, você sempre pensa, tudo bem, eu estou fazendo isso porque eu vou fazer alguma outra coisa no futuro. Eu estou aprendendo isso porque eu quero ir para o Ocidente, eu quero ser professor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não. Nenhum desses pensamentos existiam para mim. Ir para os ensinamentos, receber ensinamentos, refletir sobre os ensinamentos, tentar praticar, era simplesmente parte da minha vida. Até que eu tinha 27, 28 anos. Eu nunca pensei em um trabalho, em um emprego, nem pensava nisso. Era simplesmente parte da minha cultura, do que eu estava aprendendo. Eu não pensava muito nisso. Eu não estou dizendo que eu não tenho fixações, eu tenho fixações. Eu também não estou dizendo que os mestres não têm fixações, mas definitivamente não tanto quanto nós não somos ensinados a sentir isso quando nós estamos crescendo. Então a gente deveria parar de pensar o que você gostaria de fazer, o que você gostaria de ser quando você crescer. Eu não tenho certeza se isso é uma boa coisa a se fazer. Porque como adulto, uma coisa que eu sinto, uma coisa que nós perdemos é essa qualidade de inocência da criança. A habilidade de sentir a juventude, a infância, a ludicidade da infância. Independente de quantos anos você tem, essa juventude, essa ludicidade, quando ela não existe mais na sua vida, então, de certa forma, a sua vida está acabada também. Então, essa juventude, essa ludicidade deveria sempre ser protegida, independente da idade que você tem, da idade que tem o seu corpo. Acho que isso é muito, muito importante. Então, só para resumir, a fixação é definitivamente parte da nossa vida e nós realmente podemos reduzi-la, nós podemos definitivamente não nos fixarmos tanto, por tanto tempo, tão frequentemente. Existe definitivamente muito a ser feito para melhorar, a nos fixarmos menos. Eu posso dizer com certeza que é possível alcançar isso. Não é algo que... Eu não concordo com as pessoas que dizem, ok, você cresceu, então naturalmente você se fixa, e o que quer que você... De uma escala de 1 a 10, se você estiver numa escala de 8, você sempre vai ter essa escala de 8, independente do que você faça, medite ou não medite, você e você vai sempre ser fixado nessa escala 8. Então, se a pessoa estiver na escala número 5, independente do que você fizer, você vai ser sempre assim. Eu não concordo com isso. Eu tenho certeza de que você pode ter menos fixações conforme você se torna mais consciente. Então, essa é a primeira pergunta. Então, essa outra questão da Maureen é como você se autolibera em grandes grupos em vez de ir de uma questão por questão. Então, essa é uma boa pergunta. Então, vamos pensar no exemplo do computador. Nos computadores, você pode olhar para os seus e-mails spam. Então, você pode ver todos esses e-mails spam. Você pode dizer, eu tenho 100 e-mails spam. E você pode fazer duas coisas. Você pode ir um por um. Você pode fazer duas coisas. Ir um por um e ver se algum deles não é realmente spam e você precisa deles. Então, você salva. Ou você pode selecionar e deletar. Selecionar e deletar. Um por um. Então, essa é uma abordagem. Há uma outra abordagem, a abordagem da mente conceitual,
Essa é a abordagem da mente conceitual deletando os arquivos, os e-mails. A abordagem da mente não conceitual seria Shift E, selecione todas, e daí quando você seleciona todas, então quando você aperta o botão deleta, você deleta todos os e-mails que você selecionou. Então, o engraçado é que Shift E seria o A, e o A é o som primordial do Dzogchen. Então, o A é bem importante. Então, Dzogchen seleciona... É a tecla de selecionar tudo no computador. Então, você pode deletar várias coisas ao mesmo tempo. Várias coisas da mente que se fixa ao mesmo tempo. Ou, outra forma, você fazer uma coisa por vez. Então, qual é a diferença? Então, eu acho que, de alguma maneira, quando você tem consciência de si mesmo, você tem essa habilidade de deletar mais grupos, vários arquivos, muitos arquivos, ou todos os arquivos. Quando você está consciente de si mesmo, quando tem consciência de si mesmo, ou autorrealização. Mas quando você está tentando, quando você não tem essa autoconsciência, quando você tenta ter consciência de eventos específicos, questões, objetos dualísticos, como trabalhar com um objeto externo específico. Quando você se livra de um objeto, você se livra apenas de um objeto. Você tem problema com outro objeto. Por exemplo, se você tem medo, então você tem medo de pessoas, talvez você tenha medo de se relacionar com as pessoas. Ou então você tem medo de trabalhar em algum projeto com alguém. E aí você tem medo de ser enganado por alguém, ou de estar com alguém, porque você às vezes pode ter medo de se relacionar com alguém. Então você pode dizer, eu não quero ter um relacionamento porque eu tenho medo de relacionamentos. Então você para de ter relacionamentos. Mas aí talvez o medo dos relacionamentos você sente que não tem mais. Mas ainda você tem medo do seu patrão, por exemplo, ou dos seus colegas. Então pode ser uma questão de confiança, por exemplo. Então o resumo do que eu estou dizendo é, você vai ter questões de medo com pessoas diferentes. Se se livra de uma, você tem outra. Se você se livra da outra, você tem uma terceira. Você não vai conseguir se livrar de todas de uma vez. Porque você está olhando para fora, objetivamente. Mas, se você olhar de uma forma subjetiva, olhar para dentro, em vez de olhar para quem você tem medo, de quem você tem medo, você olha para aquele que tem medo, para aquele que está com medo, como sujeito. Toma consciência disso. Quando você autorrealiza isso, então é como se você conseguisse acabar com todos os medos. Todos esses medos que vêm de dentro. Você supera todos os medos de relacionamentos, você supera o medo de trabalhar com alguém, você supera o medo de estar com alguém ou de ser enganado por alguém, porque você foi para aquele que tem medo, para o senso subjetivo de superar o medo. E assim, você supera os medos objetivos de cada objeto. Então isso é muito diferente. Então um bom exemplo é quando você corta um bambu e descobre que aquele bambu é vazio. Então você não precisa continuar cortando todos os bambus, porque você já sabe que todos os bambus são vazios, sabendo que um bambu é vazio. Então, esse bambu vazio é você. Quando você conhece o espaço em você, e você tem consciência desse espaço, tem a habilidade de superar o medo, você supera todos os medos. Então você supera o medo de qualquer coisa externa. Então eu acho que isso é um ponto muito importante. Então nos ensinamentos do Dzogchen sempre se diz uma única sabedoria
é um remédio para qualquer aflição. Então, inúmeras aflições, milhares de aflições, milhares de emoções negativas e dores, há uma única sabedoria, e essa única sabedoria é a sabedoria da autorrealização. Não é a sabedoria de descobrir a verdade de cada objeto, é a autorrealização, é a realização de si mesmo. Então isso é muito importante se compreender. Então há uma outra questão. Andrew perguntou: o ego experiencia medo no processo de dissolução? Sim, com certeza. O ego sente medo no processo de dissolução do medo. Sempre que o medo estiver se dissolvendo, o ego... Então, basicamente, você sente medo quando seu ego está se dissolvendo. Por que você sente medo quando seu ego está se dissolvendo? Porque o seu ego, esse senso errado de eu, falso de eu, o único senso de eu com o qual você está familiar, está morrendo, está se perdendo. E você está perdendo o único senso de eu que você tem. E é claro, então, que você vai se sentir medo, porque você está perdendo o único senso de eu que você tem. Você está perdendo si mesmo. A verdade é que você não está se perdendo, mas você sente como se você estivesse perdendo si mesmo. Porque o ego é aquele com quem você está se identificando, como sendo você mesmo. Então, qual é o remédio para não sentir isso? O seu ego não é você. Você pode perder o seu ego, mas você não vai se perder. Você não vai perder a si mesmo. A sua dor não é você. Você pode ter dor, mas ela não é você. Então, no momento que você descobre, no momento que você é capaz de ver, experienciar, observar a sua dor, sem se identificar com ela, nesse momento, a dor, o medo, o conflito, tudo começa a mudar, a se transformar pelo poder da realização. Então isso é obviamente muito importante. Muitas vezes durante a meditação as pessoas falam sobre isso. Elas dizem o medo da vacuidade. O medo da vacuidade. O medo da vacuidade, você sentirá isso com certeza durante a meditação. Esse senso de que você está perdendo alguma coisa. Então isso é muito, muito normal. Uma experiência muito comum. Para algumas pessoas isso vai ser muito forte. Quando for muito forte, você precisa ter cuidado. Talvez parar um pouco de meditar. Você vai precisar descansar, relaxar. Não se forçar, mas essa experiência é muito, muito comum. Então vamos ver a pergunta número 4. Outra pergunta. Quando você está em um ambiente caótico, como você faz para não se perder e ficar calmo e em paz? Então, quando muitas coisas estão acontecendo ao seu redor, como você faz para ficar calmo? E como você faz para ficar quieto? Essa é uma boa pergunta. Então, vamos olhar para a nossa experiência. Vamos olhar para esse exato momento. Enquanto eu estou falando e você está ouvindo, quanto você está conectado a si mesmo, com consciência do seu corpo, com consciência da sua respiração, com consciência da sua mente, sentimentos.
Quanto você está consciente de mim? Quanto você está consciente do que eu estou dizendo? Quanto você está me ouvindo? Quanto você está escutando? Então, definitivamente, a questão é quanto você está conectado com si mesmo e quanto você está conectado comigo. É possível que você não esteja nem conectado consigo mesmo e nem conectado comigo. Você está... Seu corpo está só fingindo estar sentado aí, me ouvindo, mas não está acontecendo. Você partiu. Você não está nem consciente de ter partido. Quando você parte, então a desconexão está presente. Quando você está desconectado, então não é fácil estar consciente, estar calmo. Não é fácil relaxar. Não é fácil se sentir conectado. Não é fácil se sentir em paz. Porque você não está conectado comigo, consigo mesmo, com este momento. Mas se você está conectado consigo mesmo, com esse momento, conectado comigo, você está consciente de todas essas coisas, então claramente isso irá ajudá-lo a sentir mais paz. Então, isso tem muito a ver com perder a conexão. A cada momento em que você perde a conexão, então é difícil estar calmo e quieto. Pensa nisso. Pensa que você é como um templo ambulante, como um altar ambulante, como uma pequena igreja ambulante. Em qualquer momento que você trouxer a sua atenção para o silêncio, como agora, eu escuto o silêncio. Eu espero que você esteja escutando o silêncio também. Neste momento, eu sinto o silêncio e eu me sinto conectado com esse silêncio. Talvez outros eventos estejam acontecendo ao meu redor, talvez esteja um lugar muito confuso, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo ao meu redor, mas eu estou escutando, sentindo e conectado com esse silêncio, independente do barulho do lugar onde estou. Algumas vezes nós pensamos que o barulho está nos afetando. De uma certa maneira, isso é verdade. Mas, de certa forma, não é o barulho que está te afetando. Você está desconectado do silêncio. E é isso que está afetando você. Não tudo que está acontecendo, os eventos que estão acontecendo ao seu redor que estão te afetando, mas sua desconexão com a quietude interna que está te afetando. Não todos os eventos que estão afetando você. É a desconexão do seu espaço interno, do seu espaço sagrado que está afetando você. Então, em resumo, você está desconectado de si mesmo e é isso que te afeta, não os eventos à sua volta. Então, é claro que é muito importante verdadeiramente testemunhar isso. Eu lembro uma vez muito claramente que estava num congresso, não sei, muitas coisas acontecendo ao meu redor,
era demais para mim. E de repente eu decidi me recuperar. Recuperar não significa eu não saí do lugar, eu não fugi do lugar, mas eu trouxe a minha atenção para dentro. E eu senti a quietude, o silêncio, de uma forma tão forte. Como se, algumas vezes quando você tem aquele fone de ouvido que elimina o ruído, você liga, instantaneamente, silêncio. O meio ambiente fica silencioso. Os barulhos são eliminados. Instantaneamente você ouve o silêncio. Você se sente ótimo, se sente muito em paz. Então, quando você tem essa escolha de ligar o silêncio, desligar o barulho. Liga o barulho, desliga o silêncio. Liga o silêncio, desliga o barulho. Quando você sente que tem essa escolha de ligar e desligar, por que você não escolheria? Se você tem confiança suficiente, tem experiência, familiaridade com essa troca de experiências, por que você não faria isso? Claro que você vai fazer isso. Eu faço isso o tempo todo. Mas quantas pessoas sentem que tem que pode desligar ou ligar o barulho, a eliminação do ruído? Ou melhor, nossa bateria nunca acaba, porque esses botões de liga e desliga desses fones de ouvido precisam de bateria. E se você não tiver bateria, ele não elimina o ruído. Nós somos ainda melhores. Você não precisa carregar nada. É só levar a sua atenção para lá ou não. Então, o ponto principal do que eu estou dizendo aqui é que não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, você sempre será capaz de encontrar essa paz. Mas essa paz precisa ser encontrada dentro de você, como nós sempre dizemos. Então, eu acho que existem muitas outras perguntas muito boas aqui, mas eu acho que nós estamos sem tempo. Nós não temos tanto tempo. E também eu estou numa zona diferente. Aqui na Índia, eu estou 12 horas atrás. Deve ser mais ou menos meia-noite agora. Significa que eu estou exatamente quase que no oposto do tempo da Califórnia, do horário da Califórnia. Então, eu estou naturalmente em um estado meditativo. Naturalmente quieto, em silêncio, calmo. Então, nós vamos continuar na próxima semana. Nós vamos fazer uma meditação curta agora. Espero que nós tenhamos tempo para fazer isso. Então, vamos fazer uma pequena meditação. Então, respire algumas vezes, bem profundamente. Solte todo o ar estagnado, os ventos mortos.
Por alguns instantes, tente tomar consciência da sua vida. Os momentos em que você diz algo realmente me incomoda, algo realmente está me ferindo. Seja qual for a situação, evento, pessoa, está afetando o seu sentido de eu. Como se estivesse agitando esse seu sentido de eu. Ele me machuca. Ele me rejeita, me exclui, não me reconhece. Eu estou com medo. É importante refletir sobre si mesmo nesses momentos em que você sente isso. Então, olhe para esse senso de eu. Quem é esse eu? Observando como uma lente de câmera que se volta para dentro e você aproxima cada vez mais, um zoom mais perto e mais perto e mais perto, até o momento em que você não consegue chegar mais perto. Você precisa ir além daquilo e chegar a um lugar onde não há nada. Apenas espaço. Dissolvendo esse ego e repousando nesse espaço. Isso é muito importante. Então, só por uns instantes como conclusão, eu acho que é muito importante que em todos os momentos em que você se sentir ferido, que a sua personalidade, sempre que algo tocar a sua personalidade, muito frequentemente a dor é uma delas. Nesse momento é uma grande oportunidade de ser capaz de reconhecê-la, reconhecer o ego. Porque não é fácil reconhecer o ego. Quando você está completamente bem, quando você não sente que alguma coisa está agitando o seu senso de eu, você não percebe o ego, mas quando você sente a dor, quando isso incomoda você, essa é uma grande oportunidade de olhar para isso. De forma nua, muito próxima e tão próxima que você não consegue nem mais ver. Esse é o momento em que você dissolve, transcende, vai além do ego. Então, todos os dias, sempre que você encontrar esses momentos, é muito importante usar essa prática. Então, eu recomendo que você continuamente, pelo menos 4 ou 5 vezes por dia, sempre que você sentir essa sensação de eu muito forte, volta a câmera para dentro, dá um zoom até que você não consiga ver mais nada. Nem os pixels de luz, onde só haja espaço. E então repouse. E essa é a meditação da dissolução do ego. Então, muito obrigado a todos. Eu estou muito feliz de poder continuar fazendo esse Facebook Live, ainda que eu esteja viajando. Eu ainda só consigo fazer isso. Então é incrível poder fazer isso. Então nós vamos viajar para o Nepal. Agora, então, a próxima semana, na próxima terça-feira, eu vou fazer o
TWR Facebook Live de Katmandu. Eu vejo vocês então na próxima terça. E muito obrigado a todos que têm curtido a página, compartilhado, comentado a minha página, comentários muito bonitos. Definitivamente isso é muito inspirador. Para todas as pessoas que leem esses comentários, então muito obrigado. Especialmente, muito obrigado por compartilhar com seus amigos. Obrigado pela confiança e por abrir as portas dos ensinamentos para os outros. Vocês estão me ajudando a atingir mais pessoas. Então, muito obrigado. Então, eu também queria desejar um feliz ano novo. O ano novo tibetano está chegando, então eu desejo a todos um feliz ano novo. E então, feliz Losar do Nepal. Muito obrigado.